Olá, muito boa noite para você. A capital baiana ainda é o principal destino turístico da Bahia, mas a cidade sofre com a falta de investimento no setor. O que fazer para melhorar o desenvolvimento cultural de Salvador? Para falar sobre o assunto, aqui no estúdio eu convidei o diretor-geral do IPAC, Frederico Mendonça. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui também com a gente a professora da UESB e doutora em Cultura e Sociedade, Mary Westen. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. E também para completar aqui o time desse bate-papo, o vereador Léo Prates. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Aline. Boa noite, Frederico. Boa noite, Meire. Agora, eu queria conversar com vocês perguntando, focar a cidade em cultura, investimentos em cultura, é um desafio? O que vocês acham disso? Pode começar, Frederico. Sem dúvida, sem dúvida. O desafio é que as cidades estão cada vez com maior número de veículos individuais. Isso é uma cultura do veículo individual. Então é preciso mudar a cultura que está gerando as cidades. Porque se a gente está trabalhando com patrimônio cultural, o patrimônio é construído agora. Então a cultura que nós estamos desenvolvendo nas cidades hoje estão gerando um patrimônio que a gente vai deixar para o futuro, Sim. para os que vêm depois. Então o patrimônio não é só cuidar de coisa antiga, é cuidar do que nós estamos fazendo. Então qual é a cultura que está prevalecendo na cidade hoje? É uma cultura da insegurança, das grades e dos carros fechados nos seus vidros, não é? Todo mundo climatizado, se deslocando de um lugar para outro. Esse é um tema que eu estou colocando porque a cultura tem uma interface muito forte com o desenvolvimento urbano, com o meio ambiente e com o processo educativo como um todo. Jogo a bola para provocando o nosso vereador, que tem que lidar mais diretamente, porque tudo acontece nas cidades. Claro. Eu concordo com o que o Frederico está falando, mas eu também chamo a atenção assim, é preciso, além de tudo, organizar a cultura que é produzida em Salvador, né? É por isso que hoje há um projeto na Câmara se discutindo, de autoria do Executivo, se discutindo um sistema de cultura. Eu gosto muito desse nome, porque você passa a organizar tanto a gestão cultural, quanto também a cultura que vem sendo produzida. A gente tem uma cultura rica. Eu, por exemplo, tenho uma atuação muito forte no bairro de Cajazeiras e me surpreendeu imensamente, por exemplo, o número de meninos de 16 anos dançando valsa. Na minha época a gente não dançava isso e não faz tanto tempo, então é como o Frederico está falando, né? A cultura está sendo produzida agora, a cultura vem sendo produzida nos bairros populares e a gente precisa, além dessa organização também, Aline, e aí vou passar a bola realmente aqui para a nossa doutora em cultura, ela que é a nossa professora aqui, mas realmente também ter equipamentos culturais na cidade. Eu mesmo tenho um projeto de indicação na Câmara para a reabertura do que já existe, como o Frederico falou, que é o Teatro Gregório de Matos, que o secretário Guilherme Bellintani disse que em março reabre. Mas a gente precisa ter mais equipamentos culturais, principalmente nos bairros. Por exemplo, eu indiquei ao prefeito, está tramitando na Câmara, a construção de um centro cultural em Cajazeiras e o subúrbio, que são as duas macro-áreas maiores da cidade. Então a gente também precisa melhorar a infraestrutura para a visibilidade dessa cultura. Entendi. E você, Mary? Essa questão é tão complexa, né? A gente tem que pensar... A gente tem dois momentos aí para a gente cuidar. Pongando aqui no que o Frederico falou, assim, tem o passado e tem o presente, que a gente vai continuar também deixando o passado para o futuro. Claro. Né? Então a gente não pode esquecer disso. Eu costumo contar a história de Portugal, quer dizer, a história, assim, uma localização assim, de Portugal. Portugal, quando estava numa situação péssima, ele não destruiu o seu patrimônio. Né? Então quando veio o dinheiro da comunidade europeia, ele pôde aproveitar tudo que ele tinha, né? Ele não tinha destruído. Então ele fez, o que ele fez? Ele restaurou e deixou para a posteridade. Aqui a gente está meio sem essa cultura, entendeu, Aline? A gente estava precisando cuidar do passado e do presente, né? Então acho que o passado ele está passando por uma situação muito difícil agora em Salvador, né? Então assim, é preciso olhar agora para esse passado e para esse presente e, por conseguinte, para o futuro. Mas você acha assim, quando você fala do passado e do presente, você acha que em quanto tempo, né, a gente pode ter uma Salvador reestruturada culturalmente, né? A gente fala dos pontos que Léo citou, né, dos bairros populares, mas a gente também tem outros pontos que são pontos históricos que estão degradados também. Mas você acha que em quanto tempo pode levar, né, revitalizar essa cultura em Salvador? Olha, eu acho que tinha que ser prontamente. Sabe? Porque, assim, esse passado, ele é irreversível, né? E isso que a gente tem do passado é irreversível. O que a gente perder, por exemplo, ontem
não, desculpe, a semana passada, mais um sobrado pegou fogo no comércio. Isso aí não, sabe, e está se perdendo, um a um vai se perdendo muito do que a gente tem em termos de casario, coisas que não são renováveis por um certo ângulo, por um certo aspecto. Então, isso aí é para a gente prestar muita atenção. E aí passar a construir o que é de agora para o futuro, né? Mas você me perguntou assim, em quanto tempo? Né? Eu acho que isso precisava ser logo e não dura muito tempo. Você vê aqui, Portugal citando Lisboa de novo, pôde se refazer rapidamente, né? Mas aí você fala, aí a gente tem boa vontade política, que tem que ser feito investimentos em recursos, e aí... Tem que enxergar rapidinho o que está acontecendo. Eu queria só fazer o seguinte, você me jogou a provocação para aqui, aí eu fui por uma vertente que não era exatamente, provavelmente, o que se esperava. Aí Léo puxou para um outro aspecto. Eu queria só jogar de novo a bola assim, em campo. O seguinte, o que é que eu quis provocar? Nesses últimos tempos, nós temos visto muito reavivar movimentos de rua, né? A rua como um espaço público, um espaço coletivo. Eu acho que não só Salvador, como a Bahia, continua tendo muito rica em manifestações culturais. O Léo mesmo citou exemplos, ou seja, não se parou de fazer cultura e nem se parou de funcionar equipamentos culturais. Se eles são em número reduzido, é outra história. Eles estão localizados em concentrados, por exemplo, em Salvador, nessa área mais antiga, no antigo centro da cidade, né? O centro antigo, como a gente chama, que dentro do centro antigo tem o centro histórico, é uma outra questão, que a gente precisa democratizar mais, né? Criando novos equipamentos. É importante não só nos bairros populares em Salvador, mas também no interior do estado. Mas veja, isso tudo bem, porque os centros culturais são importantes para as linguagens artísticas, não é? Para as manifestações, teatro, cinema, não é? Dança, não é? Circo. Acho que a gente tem poucos centros culturais. Ainda tem poucos, mas veja, por outro lado, tem o seguinte, Mary sempre puxa muito com esse aspecto do patrimônio, tem a ver com a questão geracional, ou seja, com os mais velhos. A gente é novo, não é? É um país que só tem 500 e poucos anos, é uma cidade também que, não é? Poucos anos comparado com outras que tem séculos. Então a gente não dá muita atenção às coisas antigas, às coisas velhas, aos idosos. São os idosos que têm uma memória que vai desaparecendo se a gente não cuida dessa memória. Então, o que eu quis dizer é que esta memória, nós temos responsabilidade não só porque nos deixaram preservado, mas nós estamos construindo o que pode ficar na memória dos nossos filhos e netos. O que nós estamos... Eu queria só desmistificar essa coisa de que patrimônio, primeiro, a cultura não são apenas linguagens artísticas. O patrimônio, o trabalhar com a memória está dentro disso. Mas segundo, que a gente não pode pensar apenas em conservar o que já foi. Porque nós estamos fazendo o que será um dia. A qualidade do que nós estamos fazendo hoje é que é preocupante. Então, quando? É agora. É a nossa mudança de atitude. Deixa eu até dar uma compilada aí no que falou Frederico e o que falou Meire, assim, para o momento atual, né? Falou-se em recuperação aí da cultura, do patrimônio cultural da cidade, né? Eu concordo com o Frederico e com o Meire, a cultura continua sendo gerada na cidade, né? Mas nós precisamos de duas coisas efetivamente para se recuperar a cultura da nossa cidade, né? A primeira é criar marcos legais. Nós precisamos ter marcos legais que deixem muito claro essa organização cultural. A segunda como você colocou, é o financiamento à cultura. Tudo isso está dentro do Sistema Municipal de Cultura, né? Que a cidade prevê, é o primeiro grande marco legal. E o que ele possibilita? O Sistema Municipal de Cultura. Esse marco legal vai possibilitar a cidade ter um financiamento à cultura. Dentro do Sistema Municipal de Cultura tem um sistema de financiamento à cultura. E aí vem verbas do governo federal, vem investimentos da fonte 00 do município. Então você passa a organizar mais esse financiamento à cultura e esses marcos legais. Estadual também vem? Vem também, porque o estadual está adequado ao nacional, o sistema é nacional. E aí tem uma coisa muito interessante, juntando aí o que Meire falou com o que Frederico falou. No Sistema Municipal de Cultura, apresentado à Câmara pelo Executivo, não estava a preservação do patrimônio cultural como objetivo central. Nós fizemos uma emenda que foi acatada pelo Executivo, propondo
que a cultura passasse no artigo 2º do projeto que cria o Sistema Municipal de Cultura, como um dos 13 objetivos centrais do Sistema Municipal de Cultura. Conjuntamente com isso, eu estava até conversando com o Frederico, nós apresentamos um projeto de lei para criar uma lei municipal, porque apesar desses 500 anos não existe uma lei municipal que trata sobre a preservação do patrimônio artístico-cultural. Inclusive, eu tinha apresentado, fui chamado pela Fundação Gregório de Matos para conversar, que estava dialogando com o Dr. Carlos Amorim. Então eles fizeram uma mexida, eu já apresentei o substitutivo com as alterações e sugestões que eles apresentaram, então a gente criou isso. O que é que eu estou querendo dizer? Eu acho que o Sistema Municipal de Cultura passa a ser um marco legal que pode transformar toda essa organização que nós estamos discutindo aqui. Além disso, deixando um pouco a área do patrimônio cultural, o prefeito aceitou também uma sugestão nossa, que foi o seguinte, Frederico e Meire. No projeto que trata das isenções que o prefeito mandou sobre o IPTU, né, do Código Tributário Municipal, na verdade não é IPTU, é emendas que tem ao Código Tributário Municipal, né, que é a Lei 7.186, nós apresentamos uma emenda que autoriza o Poder Executivo Municipal, e foi acatada também pelo Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir mão da taxa de publicidade em eventos culturais. Por que isso? Porque assim, nós temos uma produção cultural rica, nós temos isso também em eventos esportivos, nós temos eventos esportivos grandes na cidade, sim, e a isenção da taxa de publicidade possibilita as grandes marcas a viabilizar eventos nos bairros. Aí teve uma pessoa ontem no debate que a gente fez na Câmara da Audiência Pública que disse, isso não é a mercantilização da cultura? Aí a minha resposta é o seguinte, o objetivo do poder público é deixar a cultura fluir. Alguém disse isso lá e eu gostei muito dessa frase. Onde a iniciativa privada tiver interesse de entrar, a gente chama a iniciativa privada para participar. Onde ela não tem interesse de entrar, o Estado, a Prefeitura, a União tem a obrigação de fomentar a cultura aonde não há interesse do mercado. Então essa é a minha visão, eu gostei muito dessa frase. Vamos deixar a cultura fluir. E tem também, parece que lá na Câmara, não sei também acho que foi você também, que instituir o patrimônio, Salvador, seu patrimônio, ter o seu próprio PAC, algo assim semelhante? Não. Essa lei que você está se referindo, ela pega e passa atribuições para a conservação do patrimônio artístico-cultural, né, inclusive imaterial, para a Fundação Gregório de Matos. A Fundação agregaria mais esta atribuição. Essa função. Na verdade, uma interrupção. Na verdade, a Fundação Gregório de Matos, pelo que me consta, ela sempre teve essa atribuição, né? Ela só não se apropriou, talvez, né? Porque a gente, pensando assim, desde a lei orgânica do município, existe lá, está previsto lá, que o município se responsabilizaria pela preservação do seu patrimônio, né? Mas isso nunca foi regulamentado, né? Então, toda vez que tinha de ter um tombamento, precisava ser estadual ou federal, né? Então, obviamente, nem tudo pode ser tombado a nível estadual ou federal. Então, se isso mesmo se efetivar e houver uma maior conscientização, é possível que comece a haver tombamentos a nível municipal. Ou seja, seria providencial para Salvador nesse momento, né? Beleza. A gente vai para um rápido intervalo, dar uma pausa. No próximo bloco a gente fala mais sobre cultura aqui no TVE Debate. Não sai daí. Estamos de volta com o TVE Debate, a gente discutindo todo o processo de cultura que existe em Salvador. E aí, Frederico, no bloco passado a gente tinha encerrado tratando essa questão do que é tombamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é tombamento e patrimônio cultural. Bom, vamos patrimônio cultural. Patrimônio cultural é o que nós fazemos, produzimos, são manifestações, sejam materiais, o que a gente constrói, seja o que a gente faz, de festa, de modo de produzir coisas. Então, os bens culturais são muito variados. O patrimônio é o quê? Dentro de todos os bens que nós produzimos, nós escolhemos alguns que são mais significativos, mais representativos da nossa história, da nossa cultura, da nossa formação, para preservá-los para as gerações futuras. Aí é um processo administrativo que a gente chama de ou registro, se forem manifestações imateriais, se forem festejos, se forem modos de cozinhar, feito o ofício das baianas, ou a capoeira, não é? Ou o samba de roda,
Então, aí você registra ou você promove o tombamento, ou seja, inscreve no livro do tombo, é a nossa origem lusitana. Então, são escolhas, e essas escolhas são porque a gente não vai poder conservar tudo muda na vida, tudo acaba. O grande desafio do patrimônio é você preservar manifestações que foram geradas no momento e a vida continua. Então, o grande desafio para o patrimônio é que ele tenha uso e que se tenha recursos para inseri-lo. Recursos, não estou falando só de dinheiro, estou falando de inteligência, sobretudo, para inseri-los nessa nova dinâmica contemporânea. Aí você pode ligar o patrimônio edificado ao desenvolvimento urbano, ou seja, as cidades hoje funcionam de um modo que não é como funcionavam antes. Então nós temos a área do Santo Antônio, ali no Carmo, Pelourinho, que foram edificados de uma forma, né, onde as ruas eram estreitas, porque você não tinha carros. Hoje a gente está numa cidade que é inundada de carros. Como é que você resolve o dilema do patrimônio cultural no desenvolvimento atual? E outro é o patrimônio imaterial, que é um processo mais dinâmico, porque o imaterial depende dos grupos que fazem aquilo. Então, se as pessoas deixarem de dançar o samba de roda, as comunidades, né, o samba de roda desaparece, vai virar o quê? Vai dançar hip hop, vai dançar discoteca, enfim. O patrimônio imaterial depende mais de se trabalhar, de se dar apoio aos grupos para que eles mantenham isso. Eu queria só apoiar o seguinte: acho que o que o vereador Léo colocou é digno de destaque. O fato da Prefeitura, da Câmara de Vereadores de Salvador e da Prefeitura de Salvador estarem abordando seriamente, não é, a constituição de uma legislação municipal de patrimônio cultural é fundamental, é muito importante. Isso precisa ser parabenizado, comemorado, porque no âmbito do Estado nós temos feito um esforço muito grande. Mostrei até para Léo, vou deixar com ele, fizemos até um guia de orientação aos municípios, porque tudo acontece nos municípios, é no território municipal que as coisas acontecem, inclusive as manifestações imateriais. Então é fundamental, ainda mais um município como Salvador, aonde o seu patrimônio histórico é reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial. Então isso é responsabilidade dos moradores da cidade e da gestão da cidade. Então isso eu acho que é digno de destaque, entendeu? E além disso, a questão que ele coloca do sistema, nós estamos em processo de preparação para a 5ª conferência que vai acontecer no final do mês de outubro, em meados de outubro, para uma Conferência Nacional de Cultura. O objetivo dessas conferências é constituir um sistema nacional de cultura, onde temos patrimônio, onde temos museus, como subsistemas. Então é muito bom se perceber que o município de Salvador se engaja nesse processo para se fortalecer. Já que você falou desse sistema, então esse sistema municipal de cultura que pode ser implantado em Salvador foi tema de um debate na Câmara de Vereadores. E especialistas ainda se dividem sobre a proposta que pretende implantar políticas públicas de médio e longo prazos e, se aprovado, vai contar com um fundo de recursos para o setor. Autoridades e artistas de variadas vertentes debateram em uma audiência pública o Sistema Municipal de Cultura. Presidida pelo vereador Silvio Humberto, a atividade visa criar uma lei específica para tratar do patrimônio cultural da cidade. O Sistema Municipal de Cultura pretende articular e promover políticas públicas, sendo também um instrumento de formação na área cultural. A gente não consegue ter uma forma que seja algo transparente e ao mesmo tempo includente, né? Especialmente para aqueles agentes que fazem a cultura no município, mas para a população em geral. A implantação do sistema vai permitir a instituição de um fundo específico do setor que dará a Salvador prioridade na captação de recursos. Isso significa basicamente que a gente passa a integrar uma política de Estado de cultura que não mais varia conforme o gestor cultural que está ali naquele momento ou conforme o partido político que está gerindo a cultura naquele momento. O que importa, portanto, é que Salvador passa a fazer parte, assim que aprovada a Lei Municipal de Cultura, de um amplo sistema que configura basicamente políticas públicas sólidas de médio e longo prazo,
formas de distribuição de recursos que negam o apadrinhamento ou nega a partidarização dos critérios de distribuição de recursos. Marcos é ator e, apesar de achar o modelo pertinente, ele afirma que não é democrático. É um sistema positivo, mas que ele precisa de aperfeiçoamentos. Ele precisa ser universalizado, né? Porque você encontra nele ainda mecanismos que dificultam a participação efetiva da população. E aí, sobre essa efetiva participação da população? Posso? Pode, fica à vontade. O Sistema Municipal de Cultura estabelece dois organismos deliberativos, inclusive, que é uma coisa inovadora para a cultura da Bahia. A Conferência Municipal de Cultura e o Conselho de Cultura. Então, pela primeira vez na Bahia, vai se tentar dar um empoderamento real da sociedade civil, né? Você vai ter um conselho formado por 20 pessoas, 10 do poder público, 10 da sociedade civil, que decidirão conjuntamente a aplicação de recursos, aonde será aplicados os recursos, como será aplicados os recursos. Então, é uma tentativa inovadora. Eu queria parabenizar o secretário Guilherme Belintani de se empoderar a sociedade civil. As críticas são críticas naturais de qualquer processo de construção, né? O que ele fala de limitador, eu chamo de transparência. Por quê? Um conselho que vai ter tamanho poder na definição da cultura de Salvador, ele precisa ter marcos legais muito claros e transparentes. Então você não pode, o que o Marcos queria na sessão de ontem era permitir que qualquer cidadão pudesse ser, por exemplo, candidato a uma dessas 10 vagas. Eu acho que isso é um risco muito grande para as próprias entidades que fazem a cultura na cidade, né? E a outra coisa, eu cheguei a propor, Aline, que fosse utilizado o sistema de utilidade pública municipal. Mas aí foi me mostrado uma série de peculiaridades do sistema cultural que não permite realmente a utilização da utilidade pública municipal. Mas é preciso se definir critérios transparentes, marcos legais transparentes, para que esse conselho não corra riscos, né? Para você ter uma ideia, o marco legal que existe na lei hoje é apenas a palavra idoneidade. Só que para os juristas, e aí eu queria pedir a ajuda de Frederico, que tem experiência larga na área de cultura e nessa área de gestão do poder público, a palavra idoneidade é uma coisa muito subjetiva para um marco legal desse tamanho, da participação dessas entidades da sociedade civil. Eu lembro que pela primeira vez uma tentativa inovadora de se dar realmente o poder ao conselho. É o conselho que vai decidir tudo na área cultural da cidade de Salvador. Então é preciso que se tenha, vamos dizer assim, ele chama de limitadores, então reproduzindo a palavra dele, esses limitadores para que você imagine, por exemplo, se a Aline Castelo Branco, que é uma jornalista conceituada, mas resolve ser candidata ao Conselho Municipal de Cultura. O que limita isso? Eu acho que quem tem que participar do Conselho Municipal de Cultura é quem efetivamente faz cultura na cidade. Eu tenho uma perguntinha. Diga. Vereador, me diga uma coisa. O senhor já imagina ou tem uma previsão de quando esse Conselho de Cultura vai estar funcionando? Olha, a minha previsão, eu ontem quis dar uma data. A nossa ideia era votar o mais rápido esse sistema municipal. Na audiência pública foi solicitado que desse mais tempo para as entidades colaborarem. Foi dado uma série de emendas pelo grupo de trabalho criado entre eles para que a gente pudesse analisar. A gente está analisando essas emendas, né? Algumas poderão ser acatadas, outras não. A minha expectativa é que por volta do dia 2 ao dia 8 de outubro a gente deva estar votando isso. Eu espero que, se a gente conseguir chegar ao entendimento, votar antes, mas eu acho que 2 a 8 é um prazo pertinente. Depois aí deve ter 15 dias para a sanção do prefeito, e a partir daí começa o regulamento desse conselho. O que me preocupa, e aí eu concordo, eu queria agradecer a sua pergunta, Meire, o que me preocupa efetivamente hoje é os marcos legais desse conselho. Porque quais são os riscos que a gente corre? Se a gente não estabelecer regras muito claras para a eleição desse conselho, você corre o risco da judicialização e a cidade ficar com o conselho parado, como muitas vezes a gente viu a criação do conselho, que no passado já existiu o conselho e não foi implementado. Então, a gente precisa criar regras claras para que não se permita que haja uma judicialização que torne a implantação do conselho impossível. Não adianta você fazer marcos legais se você não consegue botar em prática. Você sabe que na outra administração, a administração já começou dizendo que iria compor o conselho. E isso demorou 8 anos, né? Por isso que eu estou perguntando, assim, para que seja uma coisa mais célere. Né? Isso, verdade. Agora, já que você entrou nessa questão do conselho e tal, e a gente está aqui com especialista em patrimônio, eu queria tocar no assunto do centro histórico, né? Da região do centro histórico.
que aí também é uma parte importante que a gente tem na cidade. Então essa questão do Centro Antigo é uma área extensa e urbana e é reconhecida também pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Nacional e pela Unesco também como Patrimônio da Humanidade. E é uma área de grande importância, né, Frederico? O que a gente pode desenvolver nesse setor? Tem projetos também na área, mas o que eu percebo é que fica muito parado nesse sentido. Com a questão dos casarão também que Nery citou, né, que lá toda hora tem incêndio, enfim, coisas que acontecem nessa região, mas o que efetivamente pode ser desenvolvido daquela região que é um patrimônio? Vamos por partes. Porque é muita coisa. Vamos pegar por aqui, por esse debate que eu insisto, eu acho muito salutar que o município esteja desenvolvendo o exercício. Tá. E que a comunidade de Salvador esteja desenvolvendo o exercício. Se está com algumas limitações agora, o mais importante é que comece a funcionar e a gente vá construindo, ampliando os mecanismos democráticos de inclusão, etc. e tal. Mas concordo com o vereador, em princípio a gente tem que priorizar os segmentos mais organizados e criar mecanismos para que os segmentos não necessariamente organizados, porque a cultura é muito vasta, que esse é um desafio que se tem na política nacional e estadual. Por exemplo, os pontinhos de cultura, os pontos de cultura. Se trabalha com grupos sociais que não têm menor familiaridade com a burocracia da prestação de contas e tudo mais. Então, esse é um desafio que nós temos que enfrentar. O que é difícil mas ou enfrenta ou a gente continua no atraso. Então, isso por quê? Porque é importante que a cidade de Salvador se agregue aos esforços que vêm sendo feitos historicamente pela União e pelo Estado em relação à sua antiga área central, que ficou escamoteada de todo o planejamento urbano estratégico da cidade. O mercado imobiliário, o dinheiro, foi todo para o vetor norte, da Avenida Paralela para as grandes conexões aí com Lauro de Freitas, Camaçaria, etc. e tal, certo? Então, com a oferta do mercado imobiliário, e estamos falando de mercado imobiliário, certo? O Centro Histórico Centro Antigo é um mercado imobiliário que está escanteado pela dinâmica que está nas áreas novas, com oferta de unidades novas, com parcelamento a perder de vista, enquanto que os prédios antigos, e por ser antigos, mais trabalhosos, mais custosos na sua conservação, são abandonados pelos seus proprietários, ocupados por uma população extremamente pobre, não é? Então, qual é a política estratégica que se vai adotar? Isso não é um poder público individual, não é o IPHAN, não é o IPAC, não é o tal governo. É um esforço conjunto para inserir numa estratégia de desenvolvimento, e acho que a nova gestão do município, ao criar a secretaria do secretário Guilherme Beritani, já aponta uma visão estratégica nesse sentido de unir cultura com turismo e desenvolvimento. E desenvolvimento. Então a cultura é uma alavanca de desenvolvimento. Agora, o grande desafio é se nós vamos, como é que vamos resolver uma questão de inserir o centro antigo, o centro histórico, nesse desenvolvimento, porque todo o sistema de transportes não aborda o setor antigo, não aborda a área central. A gente fica falando que não é só turista que vai manter esta área. Ou a gente repovoa o velho centro da cidade, que já está com toda a infraestrutura instalada. Como vamos repovoar? Como vamos ter programas de ocupação dos imóveis, seja sobretudo habitacionais? Se o mercado imobiliário só está olhando para fora... Você me permite só um adendo aí? Eu queria destacar aí de um colega, o professor Edivaldo Brito, né, está construindo junto com a Secretaria de Turismo e Cultura um marco legal, uma lei, um projeto de lei que vai permitir ao município retomar imóveis abandonados. Eu queria destacar isso que o Frederico está falando, porque não é imóvel fechado, nem imóvel em uso, mas que o imóvel que estiver abandonado, o município possa retomar para fim social. Eu acho que esse é um marco legal que está sendo desenvolvido pelo professor Edivaldo Brito, que é um marco para o repovoamento desse centro antigo que o Frederico está falando. E o município tem mecanismo. E a gente precisa também ver o que é o centro antigo, né? Que não é só o centro histórico Pelourinho. Não, né? A gente tem Sapateiro, Santo Antônio, Carmo, Barbalho e tudo mais, né? A gente pode talvez se mirar no que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, em certos aspectos, claro, mas assim, com relação ao
Porto Maravilha, né? O que está sendo feito no Rio de Janeiro é o reaproveitamento do porto, da região do Porto, né? Uma área enorme que está sendo abraçada por empresários, né? Aqui a gente está fazendo, ou estava fazendo até o momento, um caminho meio diferente, né? Assim, foi liberado o gabarito da orla, né? Então todo mundo corre para lá, né? Os construtores correm para lá. E o Barbalho, né? Continua sendo degradado, a Lapinha, a Soledade, né? A Soledade que é tombado pelo Estado, né? Então, quer dizer, tudo isso precisa ser previsto pelos poderes públicos, né? A Soledade, por exemplo, é um caso super importante, né, Frederico? Assim, porque lá está precisando mesmo de uma olhada, né, do governo, porque inclusive está sendo construído 2 túneis, 3 túneis, então eu estou desatualizada, em vez de 2, são 3, embaixo de uma área tombada de extrema importância, né? Então, e tudo isso precisa ser visto, né? Assim, você, às vezes, essa coisa institucional, né, demora bastante, né? Mas então a gente tem que ter o objetivo de não, pelo menos, prejudicar. E aí eu vou lançar uma meio que provocação. Incentivos fiscais para quem quer investir naquela área, quem quer se instalar ali naquela região, seria uma solução também por parte do poder público? Claro. Né? Agora, se o poder público olhar para aquela área ali, fazendo o que é mesmo atribuição do poder público, né? Limpar, por exemplo, se você chegar no Barbalho hoje, você vê uma região super degradada, assim, sujeira na rua, né? Os prédios abandonados, e a Baixa dos Sapateiros, apesar de tudo, continua super dinâmica, né? E tem tudo para ser uma 25 de março da vida, né? Você quer ver uma coisa? A Baixa dos Sapateiros, ali se resolveu padronizar, né, todos os cartazes, os letreiros, né? Então, assim, ficou tudo igual, novamente, do mesmo, entendeu? Enquanto que antes tinha uma maior possibilidade de cada um colocar o letreiro que quisesse, ou seja, criava uma diversidade, uma autoria, digamos assim. É a mesma coisa, talvez, já que a gente estava falando de patrimônio cultural imaterial, que são as festas de largo, se resolveu tirar a contribuição, né, dos barraqueiros e se padronizou tudo. Na hora que você padroniza, você prejudica muito, né, a manifestação. Né? Só complementando o que o Meire está falando aí, eu queria destacar aí uma intervenção que eu acho importante, que a gente torce para que comece logo do governo do Estado, que é a recuperação ali da JJ Seabra, no centro antigo. Eu acho que me parece uma obra extremamente importante. Eu acho que é isso, eu acho que tem que juntar o governo do Estado, o governo, a prefeitura, o governo federal. E veja, Meire, essa questão da limpeza, o prefeito ACM Neto tem tomado o maior cuidado com essa questão da limpeza urbana, né? Agora, há 2 aspectos aí. Um é a recuperação, é da própria prefeitura, da recuperação administrativa que ele está fazendo, na recuperação da própria infraestrutura que faz a limpeza urbana. A segunda é a questão das pessoas, né? Muitos locais a gente vê, precisa fazer, junto com o comitê com essa recuperação administrativa, uma educação ambiental. Com certeza. Eu vou precisar ir para o intervalo rapidinho, a gente continua esse bate-papo no próximo bloco, você não sai daí que tem mais TVE Debate falando sobre cultura e patrimônio cultural e material. O Centro Antigo de Salvador é uma extensa área urbana, reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Nacional e também pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A área é de grande importância por abrigar monumentos históricos. E segundo o IPHAN, existe cerca de 5 mil imóveis na proteção do Instituto. E aí eu vou te provocar, Frederico, às vezes é necessário ter um imóvel lá que pode ser utilizado, né, para uma área comercial ou uma área mesmo proprietário, enfim, mas que o IPHAN demora, né, não permite fazer essas reformas e aí se arrasta por muito longo tempo, né? E você não acha que isso atrapalha também esse processo de revitalização do centro? Sem dúvida, mas não creio que seja o principal problema. Isso sim, porque os órgãos de patrimônio, aí falo o IPHAN, o IPAC, nós temos poucas pessoas, não é, para atender a demanda. Eu acho que isso é fato. Mas me parece que um aspecto importante em relação ao centro histórico, centro antigo, é que no Parque de Cidades Históricas, dentro do qual, nessa primeira etapa, está a cidade de Salvador, tem uma característica do programa que eu acho muito importante para se juntar às iniciativas que têm sido tomadas agora, mais recentemente, no âmbito do município,
para criar estímulos, através de mecanismos fiscais, benefícios, para o repovoamento e para a conservação dos imóveis. Porque, veja, o tombamento não é uma desapropriação. O tombamento é um reconhecimento de mérito. A gente não tira a propriedade. A responsabilidade pela conservação do imóvel é do proprietário. Mas tem que ter autorização do IFAM ninguém tirou isso. De reforma, é evidente que tem que ter... Veja, claro. O tombamento é uma tutela. Isso. Então, o bem é do proprietário, mas é de interesse público para a coletividade. Por isso que ele precisa passar por alguns procedimentos. Já existe em Salvador, isso é raro no Brasil, um convênio de cooperação desde 83 entre o município, o Estado e a União, que é o escritório técnico de licenciamento e fiscalização que funciona todos os dias sob a coordenação do IFAM, com arquitetos da SUCOM, do município, arquitetos do IPAC e do IFAM, para agilizar o processo de análise de licenciamento. Aqui muitas vezes também os projetos chegam lá, como eu digo, a bola chega torta. Eu queria fazer uma parte. Assim, eu me lembro que há uns 3 anos foi feito um acordo entre essas 3 instâncias também, para se detectar os imóveis que não tivessem donos, ou que tivessem desocupados, ou que não estivessem sendo conservados. Enfim, houve essa iniciativa, né? E, assim, até hoje, a gente vê esse problema ainda se estendendo, sabe? Então, assim, tem essa coisa da iniciativa, a gente vê aqui, os dois aqui, falando de coisas para o futuro, né? A gente precisava, talvez... Hein? Coisas que estão acontecendo agora. Coisas que estão acontecendo agora. Perfeito. Agora, tem coisas que já aconteceram antes, que foram previstas para acontecerem, e isso aí não se dá. Por exemplo, há 3 anos atrás, você pensar na possibilidade de descobrir quem são os donos desses proprietários, e até hoje isso não se resolver, né? Assim, talvez tenha se resolvido alguns, mas assim, é muito... interessante quando você vê as 3 instâncias dando as mãos para poder resolver problemas locais, né? Agora, tem atribuições que são mesmo de cada instância, né? Por exemplo, no caso do Corredor da Vitória, né, que é um caso assim, emblemático que teve em Salvador, assim, depois de muito tempo, o IFAM, quer dizer, o Poder Federal, tombou. Mas esse tombamento só durou 1 ano. O senhor acompanhou isso, vereador? Deixa você está me perguntando, deixa eu só lhe falar, por exemplo. Nós precisamos dar um marco regulatório. Eu tenho 8 meses de mandato, é meu primeiro mandato. O prefeito também é o primeiro mandato dele com 8 meses. Então a gente precisa dar um corte nisso tudo que você está falando, Meire, por exemplo. Nós estamos organizando pela primeira vez um sistema sem fazer crítica nenhuma a ninguém. Vou botar mais uma pimenta no que você está dizendo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade capitalista e tudo depende de recursos, tanto quanto, como o Frederico disse, recursos naturais, vamos dizer assim, de pessoas, né? Recursos humanos, melhor dizendo, como de recursos financeiros. Para você ter uma ideia, Aline, no ano passado foi aplicado em cultura 0,1% do orçamento do município de Salvador. Né? O que é pouquíssimo, pouco, né? Para uma cidade que é vista lá fora como uma cidade turística. Mas isso eu acho que não muda assim tão facilmente. Eu acho que... Não, pode ir. É porque o senhor me interrompeu, aí eu... Pode voltar. Pode, porque qual é a nossa luta agora e a luta da classe cultural? É que nesses 4 anos a gente possa avançar até 2016 para chegar a 1% do orçamento do município. Você pensa que é pouco, mas 1% do orçamento hoje atual, que é 4 bilhões e 400 milhões de reais, isso dá cerca de 440 milhões de reais em um ano. Quem trabalha com cultura, está aqui o Frederico, sabe que isso é uma enormidade. E quem vive a cultura também sabe que isso é muito pouco. Agora eu queria colocar uma coisinha. Não é pouco, é uma enormidade. O negócio é o seguinte, o senhor está falando assim, que muda a administração, né? Então, assim, se criam novas expectativas, né? Certo. E às vezes dura um tempão para que essa administração se faça realmente, que a gente consiga... que realize, né? A gente tem agora um exemplo que envolve cultura também, que é a renovação do bairro da Barra. Sim, né? sim. Né? É super importante isso. Né? Então, eu já participei de um encontro no IAB, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Bahia, em que houve um debate, assim,
caloroso, né, a respeito dessa questão. Então, assim, a prefeitura propõe isso de uma forma diferente do que foi proposto, por exemplo, de Embaçaí. Eu acho que a gente está falando aqui de memória, então não custa nada a gente lembrar disso. Quando o prefeito Embaçaí propôs uma mudança na Barra, isso foi feito, foi proposta também com base em uma pesquisa que foi espalhada por toda a cidade. E a população disse não, né? Foi uma mobilização da população. Né? O próprio, essa semana no Facebook me lembraram, Jorginho, né, que trabalha aqui, me lembrou a respeito disso e falou até que Caetano Veloso entrou na história e tal. E teve um jornal também importante, né, que mobilizou também essa questão, né, fez quase uma campanha pela não derrubada da balaustrada da Barra. Né? Dessa vez, esse projeto tem pouca consulta, não sei se o senhor está ciente disso, tem pouca consulta, embora haja essa vontade, mas por causa do PAC também, né, já que é o PAC da Copa, né, isso vai ter que ser acelerado. Né? Então, a gente vê que vai mudando, mas muita coisa continua sem essa consulta. Agora, uma coisa interessante que essa prefeitura fez foi tirar o estacionamento ali, deixar que os carros estacionassem ali no lado na borda, né, da Avenida Oceânica. Mas isso poderia ser expandido também para a Barra toda. Isso também é cultura, entendeu, vereador? Eu entendi. Agora eu quero só discordar de você, veja. Foi a primeira vez que eu vi um prefeito participar de uma espécie de audiência pública feita dentro da Barra ali naquele não, vereador, mas ali não teve discussão. Foi só ele falando e a equipe dele. Não houve uma discussão. Não foi uma consulta para as pessoas que estavam lá. E o outro ponto que eu quero destacar, que é a correção de uma distorção histórica, me parece um absurdo. Por exemplo, se tem um posto no meio da pista da Barra. Então, do projeto aquilo ali, me parece a decisão mais acertada você tirar aquele posto dali. Ali é um detalhe e também é um ponto de vista. Né? Aquilo ali já faz parte, inclusive, da paisagem. Mas, claro, pode ser retirado. Não é a coisa mais grave que tem ali. Agora, eu queria tocar, tem essa questão da Barra, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um outro olhar também quando a gente fala sobre cultura, sobre turismo, sobre patrimônio em Salvador. Por exemplo, me preocupa muito essas pontualidades, né, de investimentos. A gente recebe por ano 3 milhões de turistas que chegam a Salvador, né? E a maioria vem na época do verão, que é para curtir as festas populares, né, carnaval e tal, os festivais, enfim. Então, nessa época do verão, há um incentivo, um investimento um pouco maior, que a gente percebe nisso, para a chegada desses turistas. Mas a gente também tem que ver, por exemplo, que Salvador tem um grande potencial para ser investido no turismo religioso, trazer essa parte cultural para cá. A gente tem também grandes museus aqui que não são valorizados. A gente tem os próprios monumentos, os Fortes São Marcelo, Forte São Diogo e tal, e que isso não é também visto e valorizado. E aí a gente, por outro lado, recentemente, foi mês passado, mês retrasado, não me recordo direito, a gente teve o circuito cultural e o circuito da arte que existiu aqui, mas foi uma coisa meio assim, pequena para o que poderia ser visto, entendeu? Então, eu queria colocar esse pontar, porque me preocupa muito essa situação de sazonalidade de investimentos culturais. Porque precisa ter a cidade toda em torno disso, né, Aline? Assim, não adianta ter uma igreja e a igreja está lá. E pronto, e dentro está tudo lindo, restaurado pelo IFAM, pelo IPAC, e do lado de fora está uma situação complicada. E tem outra coisa que eu queria destacar também, Aline, que é preciso pensar, né, os gestores culturais. Eu tenho 8 meses que comecei a me enfronhar mais nessa área cultural, mas é preciso se pensar que na cultura é muito pouco pensado nessa coisa, né? É preciso se pensar na acessibilidade à cultura. Né? Você tem vários equipamentos culturais hoje que não estão preparados para receber as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, você falou da questão do turismo. É preciso que você desenvolva, como o Meire colocou aqui bem, a cultura engloba tudo. Né? Se você pega uma parcela de cerca de 20% da população soteropolitana e segrega, quer dizer, não facilita a sua inserção na cultura, no turismo, como você está falando, é necessário fazer políticas públicas culturais, realmente pensando em todos esses eixos que Meire está colocando, limpeza, planejamento da cidade. Então, pensar a cultura como um todo, isso eu concordo. A cultura tem que ser uma política transversal. Você vê, vereador, desculpa. Ela agora pegou embalo. Vocês não me deixaram falar. Eu quero dizer o seguinte, o centro histórico, né, esse miolo ali, ele muito frequentemente, os governos procuram colocar lá atrações.
né? Sim. Agora, isso não é o principal, talvez, né? A gente vê outros centros históricos no mundo todo e não tem tanta atração assim, atração cultural, como se fala, né? Você tendo um centro cultural visitável, né? Um centro histórico visitável, essas atrações colocadas como shows, com atração de muita gente, às vezes são dispensáveis. Mas aí eu vou acrescentar que esses centros culturais também devem ser valorizados e investidos nos bairros populares, né? Porque às vezes essa pessoa não tem um acesso, por exemplo, para vir para o centro da cidade para visitar o Projeto da Barra, para ir até para o Pelourinho, entendeu? Para ir para o museu. O centro histórico está isolado. O Plano Gonçalves, né, que houve até assinatura de uma ordem de serviço, não foi? Por essa administração isso já faz algum tempo, ele está parado, o Plano Gonçalves, assim, está parado há 3 anos. Quer dizer, isso é gravíssimo, é o que há de mais grave ali. Eu acho que hoje, se você for olhar, sabe, é uma ligação muito importante entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, que era usado frequentemente, diariamente por muita gente. Quer dizer, se deixar acontecer isso, sabe, não dá. Antes de fazer qualquer coisa, a gente resolver esse problema. Diga, Frederico, você está doido para falar aí, vá? Não, eu só, dentre os vários, porque estão se levantando vários aspectos. Eu queria pontuar um, retornando, puxando o mote que Meri colocou aqui, de que planos, quando eu falei do convênio, do ETELF, dos 3 poderes, ela lembrou que foi feito um levantamento por parte do município, Estado e IPAC, IFAM, acerca dos imóveis proprietários. Isso foi feito, tanto o escritório de referência deu um encaminhamento para estudar alternativas para projetos habitacionais com alguns, quanto o IFAM, isso que eu queria ter colocado antes, através do Parque de Cidades Históricas, vai ter uma vertente que nós experimentamos no programa Monumento em Cachoeira e Lençóis, que foi altamente positiva, que é o financiamento de reforma de imóveis privados com juros zero, através da Caixa Econômica. Estava se pensando talvez o Banco do Nordeste, não sei como é que ficou e não sei se isso já está formatado, porque o presidente Dilma anunciou recentemente o Parque de Cidades Históricas, onde na Bahia temos 4 municípios, dentre os quais Salvador. Então, tendo isto, um financiamento, uma linha de financiamento em condições excepcionais para proprietários de imóveis na poligonal de tombamento federal, isso pode significar, sim, uma mudança muito significativa, porque não adianta a gente dizer está tombado porque tem méritos, mas se eu não viabilizo, do ponto de vista de política pública, recursos para o proprietário conseguir melhorar o imóvel, não adianta. Não adianta o Estado estar substituindo os proprietários, como muitas vezes acontece com o patrimônio religioso. A Igreja Católica precisa criar uma política imobiliária, porque ela tem um parque imobiliário extremamente significativo, trabalhoso. Então, tivemos experiência com o Prodetur, de recuperação, de restauro de igrejas que depois não ficam abertas à visitação, porque realmente você abrir um templo para a visitação vai ter um custo que muitas vezes, não é? Então, tem uma complexidade. Então, só para lembrar o seguinte, essa possibilidade de financiar reformas para os proprietários de imóveis dentro de poligonal de tombamento, aí os proprietários começam a entender que tombamento não é só restrição, que também ele tem um bônus por ser reconhecido como proprietário de um bem que tem um significado para o coletivo. Então isso eu acho muito importante, não só iniciativas como do município, ver no âmbito local, favorecer desconto de IPTU, etc. e tal, para quem cuide do seu imóvel, como também a União e o Estado criar esses mecanismos. Deixa eu dizer, a gente está chegando ao final do programa, e aí sempre no finalzinho do programa eu peço as considerações finais para que vocês falem, indiquem, sugiram, enfim. Então já de antemão agradecer a presença de todos vocês. Infelizmente não dá para passar aqui a noite toda falando, né? Se bem que tem muita coisa para falar, mas a gente retoma esse assunto no outro momento. Então vou começar com você, Léo Prates. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado, Aline. Obrigado, Frederico. Obrigado, Meire. Eu só queria, fazendo minhas considerações, eu volto a dizer, eu acho que a cultura tem que fluir, né? E eu fico com a visão intermediária de Meire. Eu acho que a intervenção do Estado em eventos culturais, por exemplo, no Centro Antigo ou em qualquer lugar, deve ser feita, deve se gerar realmente polos de atrações de pessoas. Agora, deve ser feita incentivando a cultura local, como o Frederico disse, eu gostei muito desse termo,
com as entidades culturais, com os movimentos culturais que povoam aquela área. Muitas vezes você traz gente de fora para fazer a cultura ali. Isso daí eu discordo. Eu acho que tem que ajudar a cultura daquela região, daquele local da cidade. Então era isso. Queria agradecer a todos, agradecer a participação e parabenizar a TVE por esse importante debate. Meire, obrigada pela participação, querida. Eu que agradeço a vocês e por dar esse espaço, né, para a gente discutir a cidade. E gostaria de dizer apenas que, assim, o que está precisando mesmo é bom senso, sabe, vereador? Assim, tem coisas que podem ser feitas agora, sabe? Que não precisa nem de planejamento, né? É só fazer agora, né? Para que a gente possa manter Salvador. Porque Salvador está numa situação emergencial, né? Precisa ser feito tudo já, ontem. Frederico, muito obrigada. Obrigado a você, Aline, obrigado à TVE. E espero que as pessoas interessadas no tema possam entrar no site do IPAC para verem melhor o que está acontecendo no âmbito do patrimônio com a Bahia. E no caso de Salvador, agradecer aqui a ter tido essa oportunidade de rever Meire e conhecer o vereador Léo com essas iniciativas. Então, acho que esse tema do patrimônio cultural, ele está muito na ordem do dia, porque nós estamos recebendo muita gente de fora e a gente precisa cuidar do que é nosso, não é transferível, para receber os nossos convidados bem. E para você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Lembre da nossa reprise, domingo às 7 horas da manhã e quarta-feira às 11 horas da noite. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.